Atos dos Apóstolos, capítulo 2. Vamos ler para ganharmos tempo. Ao chegar o dia de Pentecostes, todos estavam reunidos no mesmo lugar. De repente veio do céu um som, como vento impetuoso, encheu toda a casa onde estavam assentados. Apareceram umas línguas como que de fogo, distribuídas entre eles, e sobre cada um pousou uma. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito lhes concedia que falassem. Encurve sua cabeça. Pai, nós acabamos de ler a Tua palavra, rica, poderosa, que o Senhor falou no deserto para Satanás, que nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da Tua boca. Nós estamos aqui nesse projeto Aviva Jovem, meu Deus, e nós não conseguiremos avivamento sem a pessoa bendita do Teu Espírito. Que nessa noite o Senhor fale ao nosso coração, que o Senhor aplique as verdades da Tua palavra na nossa vida e nos encha sem medida, meu Deus, para que o mundo possa ver o Senhor não apenas em nossas palavras, mas em nosso casamento, no nosso trabalho, no nosso comportamento, porque, Deus, nós oramos para que o Senhor faça da igreja contemporânea, dos remanescentes do Senhor, sal da terra e luz do mundo. Pai, essa é a nossa oração. Os escândalos têm surgido, meu Deus, muitas pessoas têm perdido a fé e a esperança, mas eu acredito que o Senhor é poderoso para, nesse último tempo da igreja na terra, levantar uma juventude forte, levantar uma juventude inconformada, levantar, meu Deus, homens e mulheres que acima de tudo e de qualquer coisa, amam estar contigo, amam, meu Deus, o lugar secreto da oração, amam estar, meu Deus, junto do Teu Espírito, meu Deus, em oração, em comunhão contigo. Esse é o avivamento que pedimos, é o avivamento que não é forçado, é o avivamento que flui de dentro para fora e que é natural, assim como é natural uma árvore produzir fruto em boa terra, meu Deus, submetida à chuva. Em nome de Jesus, nós estamos aqui porque precisamos do Teu Espírito. Nós estamos aqui porque precisamos da Tua palavra e não conseguiremos dar um passo sequer se o Teu Espírito não for conosco. Fale conosco, Pai. Eu te peço humildemente, em nome de Jesus. Amém. Pode se assentar, meus filhos. Glória a Jesus. Eu sempre falo que eu acredito que a pessoa mais cheia do Espírito Santo que já pisou nessa terra foi o Senhor Jesus Cristo. Isso sem sombra de dúvida. Homem cheio do Espírito Santo. Mas as profecias acerca dele diz que a voz dele não se ouviria pelas praças. Isso diz que Jesus não faria escândalo. Ele também não quebraria a cana que estaria trilhada. Jesus, ele era tão cheio do Espírito Santo que o texto bíblico diz que certa feita os guardas foram prender Jesus, os guardas do templo. Quando chegaram lá, Jesus estava pregando. E aí, quando você deixa Jesus falar, a palavra dele faz o que nenhuma outra palavra é capaz de fazer. Ela submete até os inimigos sob a sua autoridade e eles têm que esperar a obra de Jesus ser concluída. Só que o problema é que a palavra de Jesus, ela surte efeito. Ela é como a chuva e como a neve, que diz o profeta Isaías, que caindo na terra não volta para o céu vazia sem antes produzir aquilo que lhe apraz. C.S. Lewis, ele diz que é impossível você ficar indiferente diante do Evangelho. Ou você odeia o seu pecado e passa a amar Cristo com todas as forças, ou você vai amar o seu pecado e odiar a Cristo porque Ele veio para fazer essa divisão mesmo. Então o Evangelho é isso, o avivamento é isso. Jesus, ele falava até com os mestres da lei e eles ficavam pálidos, eles ficavam sem estrutura. Mas esse mesmo Jesus, que às vezes parece ser tão ríspido, ele tinha uma palavra tão amável que as crianças vinham até ele. Então nós precisamos entender que avivamento é isso. Avivamento é termos autoridade, mas termos empatia com as pessoas. A
autoridade espiritual, ela não combina com o orgulho, porque o homem mais cheio do Espírito Santo, que é Jesus Cristo, ele era humilde. Ele fala: vinde a mim e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. Tem muitas pessoas que se dizem cheios e cheias do Espírito Santo, mas que são arrogantes, que são prepotentes. Isso não combina com o servo de Deus. E já guarde isso no seu coração. O maior investimento que você pode fazer, a melhor escolha que nós podemos fazer, é a escolha da humildade. Porque o apóstolo Pedro diz que Deus resiste ao soberbo, mas dá maior graça ao humilde. O soberbo, ele tem na sua índole, no seu caráter, a raiz do pecado que levou Lúcifer e Satanás à queda e grandes homens à queda. Todo orgulhoso é a cara de Satanás, enquanto todo humilde é a cara de Jesus. Por isso que Filipenses capítulo de número 2 vai nos falar: de sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, que sendo semelhante a Deus, não teve por usurpação o ser igual a Deus. Antes esvaziou-se de si mesmo, assumindo a forma de homem, e achado na forma de homem, de servo, ele foi obediente até a morte, morte de cruz, pelo que Deus o exaltou sobremaneira e lhe deu um nome que está acima de todo nome, para que ao seu nome se dobre todo joelho dos que estão no céu, na terra e embaixo da terra. Jesus, ele é Senhor, mas ele é alguém tão cheio do Espírito Santo, que o apóstolo Paulo fala assim: olha, sejam meus imitadores como eu sou de Cristo. O meu padrão e o seu padrão não é se parecer com pregador A, com pregador B, com cantor A, com cantor C. O nosso padrão é Cristo Jesus. Nós olhamos e corremos para Jesus, autor e consumador da nossa fé. Jesus, ele é amável. Jesus, ele é essencial. Não existe avivamento sem Jesus. E aí, quando Jesus exerce o ministério dele terreno aqui, durante 3 anos, ele, no final do seu ministério, principalmente na última semana, ele começa a falar aos discípulos que ele haveria de partir, ele haveria de ser sepultado, morto na cruz do Calvário, mas deveria ser assunto aos céus. Os discípulos se perguntam porque eles não querem perder a presença de Jesus, meu pastor. Eles não querem que Jesus vá embora. O próprio Pedro, lá em Mateus 16, depois que afirmar que Cristo era o Filho do Deus vivo e receber um elogio de Cristo, quando Jesus fala: bem-aventurado és tu, Simão, filho de Jonas, porque não foi carne nem sangue que te revelou isso, mas meu Pai que está no céu. Logo em seguida, Pedro dá uma brecha para o diabo. Veja que coisa estranha de se ocorrer. Pedro acabou de ser usado por Deus, mas não vigiou, abriu brecha e o diabo vai usar. E aí Pedro começa a falar para Jesus: Senhor, esquece a cruz, esquece esse negócio de cruz. Jesus fala: para trás de mim, Satanás, que me serve de escândalo, que não compreende as coisas de Deus. Eu acho lindo porque Jesus fala assim: Satanás sai e Pedro fica comigo, Pedro. Satanás vai embora. Hoje em dia as pessoas fazem o contrário, expulsam as pessoas e deixam o diabo. Não, nós devemos mandar o diabo embora e tratar com os dilemas, com as deficiências das pessoas. Só que isso mostra o desejo dos discípulos em que Jesus não partisse. Lá em João capítulo 14, Jesus, percebendo a angústia dos discípulos, ele fala: não perturbem o vosso coração, creiam em Deus, creiam também em mim. Na casa de meu Pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu não vou-lo teria dito. Vou preparar-vos lugar. E se eu for e preparar-vos lugar, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, vós estejais também. Mais para frente, no capítulo 15, capítulo 16, Jesus fala: olha, é necessário que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá. O termo ali é Paracleto. E ele fala: quando eu for, eu rogarei ao Pai, e ele enviará outro Consolador. A palavra para outro Consolador, no grego é aulos. Aulos significa outro da mesma essência. O que Jesus está dizendo é que é necessário que eu vá, e quando eu for, vocês não ficarão órfãos. Eu enviarei outro Consolador, na mesma essência que eu, no mesmo poder que eu batizo, ele batiza, eu curo, ele cura, eu capacito, ele capacita também. A diferença é que Jesus estava restrito a Jerusalém, mas agora ele ordena aos discípulos em Lucas 24, versículo 49: vão para a cidade de Jerusalém e eu enviarei a
promessa do meu Pai, até que vocês sejam revestidos de poder. Poder é dínamo, poder é a dinamite para a ação. Nós estamos vivendo tempos em que a igreja tem dinheiro, a igreja tem internet, a igreja tem tecnologia, a igreja tem deputado, a igreja tem tudo, a igreja tem vereador, a igreja tem caixa, a igreja tem gente influente, a igreja tem muita coisa, mas está faltando o poder do Espírito Santo. A igreja está precisando do poder do Espírito Santo, porque não adianta ter dinheiro sem poder. Infelizmente nós estamos igual Pedro e João, subindo na Porta Formosa, só que o nosso problema não é ouro e prata. Pedro e João subindo lá em Atos capítulo de número 3, na hora da oração a nona, ele subiu e havia um doente lá na porta, lá um paralítico, que estende a mão para Pedro e João e diz: me dê uma esmola. Pedro olha para aquele homem e fala: olha, eu não tenho ouro nem prata, mas o que eu tenho eu te dou, levanta e anda. Hoje nós temos real, hoje nós temos prata, hoje nós temos dólar, mas não temos mais o levanta e anda, não temos mais poder. Por quê? Porque nos faltou o desejo e o compromisso que aquela igreja tinha. A Bíblia diz que eles perseveravam na oração, no partir do pão, na comunhão e na doutrina dos apóstolos. Está faltando para nós oração, está faltando para nós meditação na palavra de Deus, está faltando para nós consagração. Oh, aleluia! Deus não derrama chuva onde a terra não é sedenta. O Senhor, Ele se inclinará para o povo que se chama pelo seu nome. Esse povo que se humilha, que ora, receberá dos céus, porque os olhos do Senhor, os ouvidos do Senhor estão atentos sobre aquele lugar. Por isso que o mesmo culto, o nível de espiritualidade é diferente para muita gente, porque quem ora muito no anonimato chega aqui não para receber culto, não para assistir culto. Nós viemos aqui para oferecer culto. Oferecer o quê? Oferecer o culto que é construído no meu relacionamento com a minha esposa, oferecer o culto que é construído no meu dia a dia, na sociedade. É simplesmente eu expor para fora aquilo que eu já venho construindo com Deus. Aleluia! Bendito seja o nome do Senhor. E aí Jesus envia os discípulos lá para Jerusalém, para fazer o quê? Orarem, esperando a promessa do Pai. O Espírito Santo, meus irmãos, é uma promessa. O Espírito Santo é uma promessa, e nós precisamos clamar: Deus, nos dê o Teu Espírito Santo. Senhor, nos encha do Teu Espírito Santo. Não me deixe pregar sem o Teu Espírito Santo. Não me deixe louvar sem o Teu Espírito Santo, porque retórica pode até impressionar, eloquência pode até admirar, mas o que muda a vida, irmãos, é a presença do Espírito Santo. Você pode vir aqui, chamar Jesus de Genésio, trocar Elias por Eliseu, trocar as bolas aqui, mas se você está cheio do Espírito Santo, se você tem uma vida com Deus, o simples Jesus te ama é capaz de transformar o pecador. O simples fato de falar Jesus cura é capaz de levantar o paralítico. Por quê? Não é por causa da beleza da eloquência, mas pelo poder da palavra. É alguém que sai direto do coração de Deus, como Elias. A Bíblia diz que Elias era homem como eu e você, sujeito às mesmas paixões, mas orando, pediu para que não chovesse, e Deus trancou o céu durante 3 anos e meio. É alguém que chega, dobra o joelho, faz uma oração, o céu se abre, cai fogo do céu e o nome de Deus é glorificado. Mas é alguém que já tem uma vida constante com Deus. É alguém que não prepara a palavra no dia da pregação, é alguém que não decide orar no dia do culto, é alguém que faz isso constantemente, da forma mais natural possível. Assim como para uma águia é natural voar sobre a tempestade, é natural para o crente cheio do Espírito Santo sentir a presença de Deus, receber revelação onde quer que ele vá, porque ele está em contato direto com o papai. Ele está na máquina trabalhando e o pai está falando com ele. Ele está lavando louça, ela está lavando louça e o pai está falando com ele, porque é o contato, está ligado, ele está cheio do Espírito Santo. E esse povo, que pode ser chamado até de doido, quando a trombeta tocar, vai ser arrebatado, vai encontrar o Senhor nos ares, porque nós não estamos aqui lutando por holofote, nós não estamos aqui lutando por oportunidades. A nossa glória, como Paulo dizia, é a cruz de Cristo. Se eu
for me gloriar, eu me gloriarei na cruz do Senhor Jesus Cristo. O meu troféu é a cruz de Jesus de Nazaré. Aleluia. Quem tem o Espírito Santo não precisa disso aqui para ser cheio do Espírito Santo. Eu sempre falo lá na igreja que eu desconfio que microfone tem unção, porque nós vemos às vezes as pessoas tão quietinho, tão amuado, tão geladinho, mas pega o microfone, a unção desce, o fogo espalha. Irmãos, a presença de Deus é algo que flui, é algo que brota naturalmente, não é por força nem por violência, já dizia o profeta Zacarias, mas pelo meu Espírito. É o Espírito que constrange. Eles vão, e quando eles estão reunidos no cenáculo esperando a promessa, havia acabado a Páscoa havia acabado. Jesus é morto na sexta-feira da Páscoa, 3 dias depois encerra a Páscoa. Jesus apresenta-se aos discípulos. Pentecostes é uma festa judaica, é a festa dos tabernáculos, é a festa das primícias, é a festa da colheita. Jesus fala, vão lá e esperem. E eles vão esperar, e quem recebe a promessa é 500 irmãos. Em aproximadamente de 7 a 10 dias, de 500 crentes, tem uma queda para 120. É pouco tempo de oração, mas nem todo mundo persevera na oração. É mais fácil ler do que orar. Orar é difícil, porque orar mata a carne. Orar é difícil, porque quando você ora, o céu se abre. Por isso que quando você vai orar, dá sono. Por isso que quando você vai orar, você fica agoniado, porque a oração dá certo. E tudo aquilo que dá certo na vida do crente, o diabo quer que você não faça. Aleluia. Eles vão orar. Cumprindo-se o dia de Pentecostes, vem o Espírito Santo. E 2 símbolos do Espírito Santo é revelado aqui: vento e fogo. Você pode repetir comigo no 3, vento e fogo? 1, 2, 3. Vento e fogo. Eu quero falar rapidamente aqui, se der tempo, sobre esses 2 elementos aqui. A Bíblia diz que eles ficam cheios do Espírito Santo. O Espírito Santo desce como um vento. Não é um vento, é como um vento veemente, impetuoso, forte, e enche a casa. E é vista línguas repartidas como que de fogo, línguas que pousam sobre cada um deles. E o vento, ele tem algumas características. O vento tem algumas características que se aplicam ao Espírito Santo, que pode ser entendido, e de modo didático nós aprendemos alguma coisa aqui com isso. Em primeiro lugar, o vento espalha a palha e mantém o grão. O vento espalha a palha e mantém o grão. Nós estamos vivendo, irmãos, o tempo em que quem está soprando na igreja não é a tribulação, não é Satanás, porque para o Satanás, para o diabo, é mais viável que os ímpios permaneçam infiltrados dentro da igreja. Só que está acontecendo algo extraordinário, que o vento de Deus está soprando sobre a igreja brasileira e a igreja do mundo, que toda a palha está sendo levada. Todos aqueles que se vestem de santidade, mas são lobos devoradores, estão sendo expostos. Não pense que é o homem perseguindo, não. É o Espírito Santo revelando. É o Espírito Santo mostrando, porque uma coisa é alguém que peca, outra coisa é o ímpio que vive na prática do pecado. Quem peca e é crente, é salvo em Cristo, sente tristeza, se arrepende, confessa e deixa, e segundo Provérbios, alcança misericórdia. Mas o ímpio é aquele que gosta do pecado, é aquele que gosta de se camuflar no meio do povo de Deus e tem aparência de que serve, mas é profano. E aí o Espírito Santo está soprando na igreja, revelando, as máscaras estão caindo e aqueles que são verdadeiramente irão permanecer. E Deus está contando com homens e mulheres cheios do Espírito Santo para denunciar o pecado. Eu vou falar para você, vão odiar você, vão apontar você, vão tacar pedra em você, mas não tem problema. Jesus disse que se perseguiram ele, vão perseguir os seguidores deles também. João Batista perdeu a cabeça, mas não perdeu a mensagem. O apóstolo Paulo perdeu a cabeça, mas não perdeu a mensagem. O apóstolo Pedro foi crucificado de cabeça para baixo segundo a tradição, mas
não perdeu a palavra. O apóstolo e discípulo Marcos foi esfolado vivo, mas não perdeu a mensagem. O Tomé foi incinerado numa fornalha, mas não perdeu a mensagem. E a palavra de Deus para mim e para você é: você pode até perder amigos, mas não perca a mensagem. Você pode até perder a oportunidade de pregar dentro de uma igreja, mas as ruas estão aí para você falar a palavra. Não perca a mensagem. Deixe o Espírito Santo fluir sobre a tua vida, e você não vai dar indireta, porque púlpito não é lugar para desabafar não, mas você vai dizer que pecado ainda é pecado, que o inferno é real e que o inferno está cheio de gente que não tiveram compromisso com a palavra de Deus. É tempo de nós dizermos: Senhor, me encha do teu Espírito e me encha de coragem também, porque não estou aqui para agradar homens, nós fomos chamados para agradar a Deus. O culto não é para o homem, a pregação não é para o homem, nem o louvor é para o homem. O culto é para Deus, a pregação é para agradar a Deus, o louvor é para agradar a Deus, porque foi Ele que morreu na cruz do Calvário para me salvar e te salvar também. Então o Espírito Santo está vindo, está soprando, e as máscaras, não essas máscaras de pano, mas as máscaras de caráter estão caindo por terra, e Deus revelando que aquele que é limpo, limpe-se ainda mais, aquele que é sujo, se entregue de vez na sujeira, porque é tempo em que a igreja está passando por um processo final de preparação para se encontrar com o noivo, e a noiva que se preza se encontra com o noivo, com as roupas limpas, alvas como a neve, para encontrar o Senhor. E quem que limpa a roupa da noiva, Josué? É o Espírito Santo, é a palavra de Deus. Jesus fala em João 17:17: Pai, santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Jesus. Glória a Deus. Glória a Deus. Salmo 1, verso 4. A Bíblia diz que os ímpios são como a palha que o vento leva. Vou repetir. Salmo 1, verso 4. A Bíblia diz que o ímpio é como a palha que o vento leva. Eu já consigo até ouvir o sopro do Espírito Santo fazendo assim na igreja do Brasil e do mundo. E aí você vê: pastor fulano de tal fez isso, cantor ciclano fez aquilo. Eles falam: meu Deus, quanto escândalo! É o vento do Espírito Santo. Porque aquele que está na casa do Senhor, de engano não permanecerá. Alguém já disse que Deus não envergonha ninguém, e aí é frase do Eliseu Rodrigues, né? Se Deus não envergonha ninguém, por que o homem pode envergonhar a Deus? Então o vento, ele espalha e separa o que é fruto do que é palha. Em segundo lugar, o vento fertiliza. O vento fertiliza. Nos jardins de flores, nas plantações, nos pomares, quando bate a rajada de vento, o vento leva o pólen. E o pólen é fertilizante. Trocando aqui bem a miúdos, se não tem vento, não tem fertilização. Se não tem fertilização, não tem produção. Se não tem produção, não tem árvore. Se não tem árvore, não tem fruto. Isso é óbvio. Aplicando à igreja, se não tem Espírito Santo, não tem fruto, não tem conversão, não tem alma. O culto fica até bonito, mas não tem vida, porque falta o Espírito Santo. Oh, glória a Jesus! Porque o que faz a diferença é o Espírito Santo. E Deus está me usando aqui para falar que Ele está soprando sobre a tua vida. Ele vai soprar sobre a tua vida, e na tua vida vai ter fruto. E através de você vai haver salvação, através de você vai haver transformação. Por quê? Porque nós somos apenas um canal por onde o poder de Deus flui, por onde a misericórdia e a graça de Deus alcança os outros, os pecadores. Em terceiro lugar, o vento não tem cor. O vento não tem cor. Nós podemos fazer poeira e o vento, aparentemente, o ar fica empoeirado, mas aquilo não é a origem do vento. O vento não tem cor. O vento, ele está saindo daquele ventilador, mas nós não estamos vendo ele. Alguém consegue ver o vento aqui? Não.
O Espírito Santo também é dessa maneira. Se não tem cor, isso implica que não existe favoritismo. O Espírito Santo não tem favoritos. O Espírito Santo veio para o rico e para o pobre, para o alto, para o baixo, para o gordo, para o magro, para o alemão, para o negrão, para o japonês, para o brasileiro. O Espírito Santo veio para todos. Ele não tem favoritismo, diferente dos homens. Diferente dos homens que têm favoritismo. E nós aprendemos com o Espírito Santo isso, que quando o Espírito Santo vai fluindo na igreja, não pode haver favoritismo. Não pode existir o que havia lá em Gálatas, na igreja da Galácia, como o apóstolo Pedro. Quando os gentios estavam lá no culto, varão, Pedro ia e só tratava bem os gentios, e os judeus ficavam, ou melhor, tratava bem os judeus e os gentios ficavam de lado. Quando Paulo chega, e os irmãos conhecem Paulo como que é, né? Quando Paulo chega e vê aquilo, ele chama Pedro para a razão e fala: que é isso, Pedro? Isso não é coisa de homem cheio do Espírito Santo, não. Como que pode você se comporta de um jeito quando está só os que não é judeu, e de repente quando os judeus estão, você favorece os judeus e despreza os gentios? No reino de Deus não pode haver favoritismo. No reino de Deus não pode existir preferência, panelinha, não existe isso. Se existe isso é porque o Espírito Santo não está atuando, porque o Espírito Santo, ele atua na igreja como o meu espírito atua no meu corpo. Eu não sei como que o Espírito Santo atua no meu corpo, nem você sabe, mas você sabe de uma coisa, que assim como o sangue circula por todos os seus membros, o Espírito também está presente em todos os seus membros. Se tem duas coisas que fazem a igreja ser o corpo de Cristo, em primeiro lugar, é o sangue. É o sangue de Jesus que nos faz ser unido um ao outro. E em segundo lugar, o Espírito Santo que atua em todos os membros de Cristo, da igreja do Senhor Jesus Cristo. Aleluia. Em quarto lugar, o vento não tem cheiro, mas espalha perfume. Não só espalha perfume, espalha mau odor também, correto, pastor? Espírito Santo espalha o bom perfume. O apóstolo Paulo diz que nós somos o bom perfume de Cristo, naqueles que creem para a salvação e naqueles que se perdem. Vamos ficar por aqui. Já deu o meu horário e eu aprendi uma coisa com o pastor Antônio Gilberto. O crente tem que ter freio e marcha ré. Nós temos que ter ética e coerência. Mas eu quero falar para você que o Espírito Santo, ele também é fogo. Fogo. Se você está deitado à noite com a sua esposa e você toca nela, ela está gelada, das duas uma. Ou está muito frio e ela está descoberta, ou ele está descoberto, e você o cobre para que ele esquente, ou está morto. Porque calor é símbolo de vida. Calor implica vida. O Espírito Santo, ele quer nos dar esse calor, para que nós sejamos de fato pessoas que estão vivos, pessoas que estão vivas pelo poder da palavra de Deus. Oh, bendito seja o nome de Jesus. Bendito seja o nome de Jesus. O fogo, irmãos, purifica. O fogo purifica. Quando você trabalha em fundição, você pega o metal todo cheio de escória. Você põe ele dentro do fogo e aumenta a temperatura. E quanto mais você aumenta a temperatura, toda a escória vai sendo se soltando do ferro, se soltando do ferro. Que é isso? É o poder de purificação. O Espírito Santo nos purifica. Avivamento é isso, meus irmãos. Avivamento é nós sermos purificados pelo Espírito Santo constantemente. Sabe quem é que vai mudar você? Não sou eu aqui esbravejando sobre você. O que vai fazer a mudança na tua vida é o Espírito Santo.
É Ele que vai arrancar o vício da sua vida. É o Espírito Santo que vai ajudar você a vencer a prostituição. É o Espírito Santo que vai te dar força, ajudar você a segurar a língua no trânsito quando você sente vontade de xingar. É o Espírito Santo que vai te purificando, te purificando, te purificando, e vai havendo um progresso. Cada dia que passa, a escória de Adão vai caindo de nós e a imagem de Cristo vai se formando no seu rosto. E as pessoas, quando olham para você, não vê mais o velho homem. A partir desse momento, a igreja, e principalmente Pedro, vai haver uma mudança radical. O apóstolo Pedro, Marcos, antes de ter a plenitude do Espírito Santo, diante de uma fogueira, ele nega o Senhor Jesus Cristo 3 vezes. E antes disso, usa uma espada de ferro para arrancar a orelha de um soldado mau. Mas depois que ele recebe o Espírito Santo, e que a comunidade que ali está reunida começa a falar que eles estavam embriagados, Pedro toma a palavra, e agora ele não vai negar Jesus diante de 3 pessoas. Ele vai proclamar Jesus para mais de 3.000 pessoas. E ele prega o Evangelho. E agora ele não está usando mais uma espada humana que fere, mas está usando a espada do Espírito, Joel capítulo 2, e anuncia a Cristo. Depois que Pedro termina de infligir o golpe do Espírito com a espada do Espírito, a Bíblia diz que ele encerra o sermão. Atos 2, a partir do verso 37 em diante. E aquela multidão se reúne até Pedro e pergunta: o que faremos para receber o dom de Deus? É o único sermão que eu já vi na história em quem faz o apelo não é o pregador, mas os pecadores que ouviram o sermão. Porque isso ocorreu por causa do Espírito Santo que convenceu a multidão. Quando nós estivermos cheios do Espírito Santo, não precisaremos forçar a barra para ninguém. Precisamos simplesmente expor a palavra. O Espírito Santo se responsabilizar de fazer a transformação na vida de todos. Que Deus em Cristo vos abençoe, em nome de Jesus.